Amados irmãos e amigos, que a graça e a paz de Cristo nos abençoe mais uma vez. É muito maravilhoso termos mais uma oportunidade concedida pelo nosso Deus para nos edificar pela sua santa palavra. Por isso eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia na carta aos Hebreus, no capítulo 12, versículos 14 a 17. Hebreus capítulo 12, versículos 14 a 17. Este é o texto da nossa exposição neste momento. Assim nos diz a palavra do Senhor: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, nem haja alguma raiz de amargura que, brotando, vos perturbe, e por meio dela muitos sejam contaminados, nem haja algum impuro ou profano, como foi Esaú, o qual, por um repasto, vendeu o seu direito de primogenitura. Pois sabeis também que, posteriormente, querendo herdar a bênção, foi rejeitado, pois não achou lugar de arrependimento, embora com lágrimas o tivesse buscado. Vamos orar nesse momento. Senhor Deus, Pai amado, Pai bendito, nós queremos te agradecer por esta oportunidade que tu nos concede de podermos observar a tua palavra, a tua santa escritura, a tua vontade revelada para nós, esta palavra que é inerrante, que é infalível, esta palavra que demonstra, revela a tua vontade para conosco. E nós te pedimos nesse momento, ó Deus, que tu nos ilumine com o teu Espírito, para que nós tenhamos a condição de compreender aquilo que o Senhor tem a nos falar, para a edificação das nossas vidas, para a nossa mudança, para a bênção, ó Deus, para a tua igreja, para o teu povo e para a glória do teu nome. Nós assim te oramos, ó Deus, e te agradecemos em nome de Jesus Cristo, teu Filho amado. Amém. Meus irmãos, nesse texto do capítulo 12 da carta aos Hebreus, onde ele nos fala sobre a nossa caminhada nesta carreira cristã que nos está proposta, e nós aprendemos com este texto do capítulo 12 da carta aos Hebreus como devemos correr esta carreira que nos está proposta, nos desembaraçando, de todo o peso, de todo o pecado, como nos começa exortando este capítulo. Devemos estar olhando de maneira firme para Cristo e também considerando aquilo que nós podemos e poderemos suportar nesta carreira. O texto nos fala, a partir do versículo 4 até o versículo de número 13, sobre a disciplina de Deus, algo que nós necessitamos, carecemos para andar a nossa caminhada cristã. E nós aprendemos que com esta disciplina de Deus nós andamos na correção que Deus quer que nós andemos. Nós também buscamos andar com os frutos desta correção, Essa disciplina, ela vem para fazer com que nós tenhamos este caráter de participantes desta caminhada na graça de Deus. E aqueles que não andam com a disciplina do Senhor, a sua palavra nos diz que não são filhos, são bastardos. E agora, nesse versículo 14 até o versículo 17, o texto nos fala sobre a santificação e sobre a pureza dos filhos de Deus, como eles devem caminhar como santos, filhos de Deus, e como aqueles que são puros, tendo cuidado com os perigos, os riscos, os obstáculos que se interpõem nesta caminhada. Portanto, que sejamos santificados, sejamos puros, não nos afastemos da graça de Deus, não tenhamos no nosso coração raízes e anseios que nos fazem viver ou até mesmo andar como quem não tem o direito de herdar a bênção da promessa de Deus. E é desta maneira que nós devemos caminhar como filhos de Deus
nesta carreira cristã que nos está proposta. E o que é que este texto nos ensina sobre esta caminhada cristã em santificação e pureza, e tendo os cuidados com os perigos que se interpõem no nosso caminho nesta corrida? O que o texto nos ensina sobre isso? E a primeira coisa que o texto nos ensina aqui, meus irmãos, a respeito desta caminhada como filhos de Deus, andando em santificação e com pureza, o texto nos fala sobre que devemos caminhar buscando o alvo da carreira cristã. E isso está aqui no versículo 14, que diz: seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Aqui, para este verbo seguir, que nós encontramos na nossa tradução na língua portuguesa, eu estou aqui usando a versão atualizada, revista e atualizada, que diz seguir a paz, seguir a santificação também, porque sem esta santificação ninguém verá o Senhor. E para este verbo seguir, no texto original utiliza o verbo dioko, que significa correr com determinação a fim de alcançar um alvo. Então o texto aqui está dizendo para nós que devemos caminhar buscando nesta carreira cristã alcançar um alvo. E qual é esse alvo que nós devemos buscar alcançar nesta caminhada cristã? O primeiro alvo que o texto aqui nos aponta é a paz. É este um alvo que nós devemos buscar alcançar na nossa caminhada cristã. E o vocábulo grego no texto original é eirene, que significa um estado de tranquilidade, é uma ausência de guerras, uma ausência de conflitos. Paz entre os indivíduos é uma vida de concórdia, uma vida de harmonia. É desta maneira que nós devemos seguir a caminhada cristã. É este o nosso alvo: buscar a paz, buscar uma vida como uma vida de alguém que é servo de Deus, que é filho de Deus, que vive em santificação. E aqui o texto fala para esses crentes hebreus. Eles estavam sendo perseguidos, eles estavam sendo perseguidos ali pela diáspora, eles estavam expulsos das instituições judaicas, porque eles se tornaram hebreus cristãos, hebreus que obedeceram, creram no Evangelho e que seguiam a Cristo. E aqui o texto está dizendo: olha, apesar de vocês estarem nessa situação, sigam a paz, e sigam a paz para com todos. Não vivam em paz apenas com aqueles que estão no círculo da fé que vocês estão vivendo. Esses crentes deveriam buscar ter uma paz com todos, e é por isso que o vocábulo paz no texto original significa que esta paz deveria ser com todos, apesar de que aqueles crentes estavam passando por perseguições, por pessoas que não criam no Evangelho, pessoas que rejeitavam o Evangelho, mas eles deveriam buscar ter paz. Aqueles crentes foram expulsos, das sinagogas, das instituições judaicas, como estávamos falando anteriormente. Eles estavam sendo perseguidos por conta do Evangelho, por causa de Cristo. Mas mesmo assim o texto diz: olha, mesmo assim procurem viver em paz com estas pessoas, não sejam negligentes com isso, não respondam a estas questões com conflitos, não respondam a estas questões com agressividade, sigam em paz. Essas coisas que estão acontecendo com vocês, elas vão acontecer, elas sempre acontecerão. As oposições, elas sempre existirão em nossa vida, em nossa caminhada cristã, mas mesmo assim procurem viver em paz para com todos.
O texto aqui está dizendo para aqueles irmãos hebreus, como também está dizendo para nós nos nossos dias. Essas coisas acontecerão e vocês não podem achar ou entender que tudo isso acontece para que vocês desistam, desanimem nesta caminhada cristã. Tudo isso é para que vocês cresçam, tudo isso acontece para que vocês evoluam na fé. Vocês não podem estar nesse desânimo, vocês não podem estar à beira da apostasia, abandonando a fé por causa das adversidades e das oposições que vocês estão encontrando e que haverão ainda mais de encontrar. É isso que o texto está dizendo para aqueles crentes hebreus e é o que está dizendo hoje da mesma forma para nós. Mas veja que o texto, meus irmãos, não apenas diz que devemos seguir a paz para com todos. O texto também nos diz que devemos caminhar, que devemos correr com determinação na busca de outro alvo excelentemente importante, e este alvo é a santificação. Leamos novamente o versículo 14 que diz: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. O texto nos diz que devemos caminhar buscando este alvo que é a santificação. E o termo grego aqui no texto original é hagiasmos. A santificação é uma dedicação exclusiva a Deus. Sejam dedicados ao Senhor, sejam piedosos, apesar de estarem vivendo em dificuldades, em oposições, em adversidades por conta da fé cristã de vocês. Não importa o tamanho das dores, não importa a perseguição que vocês estão passando, os enfrentamentos que vocês estão encarando, não importa nada disso. A santificação é o que nos faz nos encontrar nesta caminhada cristã com o caráter de quem é filho de Deus. Devemos buscar sermos santos, porque o Senhor nos diz na sua palavra: sede santos, porque eu sou santo. E aqui o texto diz: sigam a santificação, apesar de tudo isto que está acontecendo com vocês. Meus irmãos, minhas irmãs, meus amigos e amigas, é lógico que na vida nós encontraremos as dificuldades, é lógico que na vida nós encontraremos oposições, enfrentaremos também os anseios da nossa carne, os desejos do nosso coração enganoso, mas devemos, a despeito de tudo isso, buscar o nosso alvo, a santificação. É o que o texto nos diz, é o que a palavra de Deus nos assevera: seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Atentem para isso, busquem a paz, busquem a santificação, porque sem ela ninguém verá o Senhor. Veja que o texto nos diz que sem a santificação nós não teremos ao final esta bênção e este resultado maravilhoso que é ver o Senhor. E para o verbo verar, o verbo ver no futuro, o texto grego aponta o verbo optanomai, ou seja, significa ver, significa permitir ser visto, significa estar na presença de Deus. E o verbo está no futuro, da maneira como aqui está na língua portuguesa, na nossa tradução. No texto original também está apontando para o futuro, dizendo: sem a santificação, sem este caráter de filho de Deus, se não andar como filho de Deus, se de fato não for filho de Deus, andando nesta caminhada cristã, não verá o Senhor. Seguir a paz e a santificação com
e sem esta santificação ninguém verá o Senhor. Quem não vive em santificação não verá o Senhor, não estará na presença do Senhor, não gozará desta bênção eterna que é estar no seio do Senhor. E o texto aqui nos ensina, meus irmãos, que não apenas devemos, nesta caminhada cristã, correr buscando o alvo da nossa caminhada, que é a paz e a santificação, mas o texto nos ensina também uma segunda coisa, que nesta caminhada cristã devemos caminhar buscando o cuidado na carreira cristã. Buscando o cuidado na carreira cristã. E veja o que nos diz os versículos 15 a 17. Atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, nem haja alguma raiz de amargura que brotando vos perturbe, e por meio dela muitos sejam contaminados. Nem haja algum impuro ou profano, como foi Esaú, o qual por um repasto vendeu seu direito de primogenitura. Pois sabeis também que posteriormente, querendo herdar a bênção, foi rejeitado, pois não achou lugar de arrependimento, embora com lágrimas o tivesse buscado. Então veja que o texto nos ensina nesses versículos 15 a 17 sobre os cuidados que devemos ter na nossa caminhada cristã. E no versículo 15 o texto nos diz, ele nos orienta para que sejamos atentos para não nos afastar da graça do nosso Deus, para que não nos afastemos da graça do nosso Deus. Meu irmão, minha irmã, não se desanime, não desista nesta caminhada cristã. É esta a exortação que o texto da palavra do Senhor está trazendo para nós. Não andem sem esta diligência, não ande em falta, para que não se separe da graça do nosso Deus. Aquele que não é diligente na sua caminhada cristã, aquele que é contumazmente faltoso, ele se separa da graça de Deus. Mas não apenas se separa da graça de Deus, o texto nos diz, ele nos exorta aqui, que não apenas há esse risco de se afastar da graça de Deus, mas que também por conta das faltas que são contumazes e pela falta de diligência, também criamos no nosso coração, ou temos no nosso coração, raiz de amargura. Cuidado com a raiz de amargura, cuidado com esta raiz que está aprofundada no teu coração. Quando o texto nos fala sobre raiz de amargura, ele aponta para erva venenosa e amarga. Leia comigo o texto de Deuteronômio, capítulo 29, versículo 18. O que o texto quer nos dizer sobre esta raiz de amargura? Deuteronômio, capítulo 29, versículo 18. Assim diz a palavra do Senhor: para que entre vós não haja homem, nem mulher, nem família, nem tribo, cujo coração hoje se desvie do Senhor, nosso Deus, e vá servir a deuses destas nações, para que não haja entre vós raiz que produza erva venenosa e amarga. Se afastar da graça de Deus, ter raiz de amargura, é servir a outros deuses, é não servir ao Deus verdadeiro. Aqui o texto está falando de um risco, de um perigo,
por conta da falta de diligência, por conta desta raiz de amargura embutida no coração. O texto fala de uma pessoa que vive desta maneira, como sendo alguém que não consegue ser fiel a Deus, de alguém que é duvidoso na sua caminhada e que, por conta disso, esta pessoa perturba, ela contamina os demais, ela contamina os outros. Que perigo é uma pessoa que não é diligente na sua caminhada cristã e uma pessoa que guarda no seu coração raiz de amargura. Ela traz perigos para o povo da aliança. É isso que o texto nos está dizendo. Mas no versículo 16 o texto não apenas fala desse risco de se afastar da graça de Deus e contaminar os outros, mas o texto nos orienta no versículo 16 sobre os cuidados na nossa caminhada cristã que devemos ter para não nos tornarmos impuros e ímpios. Perceba que o texto nos traz neste versículo 16, trazendo o exemplo de Esaú. Assim nos diz: nem haja algum impuro ou profano como foi Esaú, o qual por um repasto vendeu seu direito de primogenitura. O qual por um repasto vendeu o seu direito de primogenitura. Perceba que o texto, ao trazer este exemplo de Esaú, que vende o seu direito de primogenitura, ele vende o seu direito de bênção, a oportunidade da bênção de Deus, da bênção do seu pai. Leia comigo o texto de Gênesis capítulo 25, versículos 29 a 31. Gênesis capítulo 25, versículos 29 a 31. Assim diz a palavra do Senhor. Capítulo 25, versículos 29 a 31. Tinha Jacó feito um conzeado, quando esmorecido veio do campo Esaú e lhe disse: peço-te que me deixes comer um pouco desse cozinhado vermelho, pois estou esmorecido. Daí chama-se Edom, que significa vermelho. Disse Jacó: vende-me primeiro o teu direito de primogenitura. Ele respondeu: estou a ponto de morrer. De que me aproveitará o direito de primogenitura? Então disse Jacó: jura-me primeiro. Ele jurou e vendeu o seu direito de primogenitura a Jacó. Deu, pois, Jacó a Esaú o pão e o cozinhado de lentilhas. Ele comeu e bebeu, levantou-se e saiu. Assim desprezou Esaú o seu direito de primogenitura. Esaú vende a sua primogenitura para Jacó. E o que era esta primogenitura? A primogenitura era o direito à bênção dobrada na herança da propriedade, conforme nos diz o texto de Deuteronômio capítulo 21, versículo 17. Mas o mais excelente desta primogenitura, da sua bênção, não era a bênção material do seu pai. O mais excelente desta bênção era a herança das promessas. Esaú desprezou o seu lugar na linhagem da bênção da aliança. Ele rejeitou o seu direito de ser abençoado pelas bênçãos que Deus havia prometido ao nosso pai na fé, Esaú. Ele abre mão da bênção do Senhor. Veja que o cansaço de Esaú, o texto diz que ele veio cansado,
e ele pede um prato de lentilhas, e o seu cansaço na sua luta, na sua caminhada, o seu desânimo o leva a vender o seu direito de primogenitura, a bênção. Ele disse que não queria a bênção da aliança, aquilo não era mais importante para ele, o que mais importava era um repasto, era um prato de comida. Isso não me importa, a bênção não é mais importante para mim, eu troco esta bênção por um prato de lentilhas. Talvez seja esse o risco que você está correndo na sua caminhada cristã, trocando a bênção de Deus por um prato, por um repasto, por uma coisa que é pequena, que é ínfima, que é passageira. Então veja que vivemos nesta caminhada sob o risco de trocar as bênçãos de Deus pelas coisas triviais, pelas coisas pequenas, pelas coisas passageiras desta terra, pelas coisas deste mundo. Não se entregue, meu irmão, a este risco no qual Esaú se afundou e se perdeu, trocando a bênção de Deus por um repasto, por uma coisa pequena, por uma coisa banal. Esta perda ela é irrevogável. No capítulo 11, o texto dessa carta aos Hebreus nos faz olhar para os bons exemplos dos heróis da fé cristã. Moisés é o exemplo de quem troca os tesouros do Egito, troca a oportunidade de ser o futuro faraó, ele troca isso pelo opróbrio de Cristo, pelos sofrimentos como um servo do Senhor. Ele cria que esses sofrimentos, como um servo de Deus, esses sofrimentos lhe trariam o maior galardão, a recompensa do futuro, quando Cristo retornar. No versículo 17, o texto da palavra do Senhor nos alerta que o arrependimento demasiadamente atrasado, ele não produz recompensas. Abandonar as bênçãos de Deus, trocar as bênçãos da aliança da promessa por um repasto. O arrependimento tardio não trará recompensas. Veja que nos diz a palavra do Senhor neste versículo 17: pois sabeis também que, posteriormente querendo herdar a bênção, foi rejeitado, pois não achou lugar de arrependimento, embora com lágrimas o tivesse buscado. Esaú tratou a bênção como uma coisa muito reles. Ele entendeu que esta bênção podia ser trocada. Ela tinha para Esaú o mesmo valor que um prato de lentilha, do que aquele cozinhado vermelho. Será que você não está olhando para a bênção de Deus e está dizendo: esta bênção não tem este valor tão importante que a palavra de Deus diz? Esta bênção ela pode ser trocada pelos pratos que este mundo e esta vida podem me oferecer. Para Esaú era assim. E para Esaú, o que era mais importante para ele, o que valia para ele, era o aqui e o agora. E talvez esse seja o seu risco, o aqui e o agora, um repasto, um cozinhado. As coisas que trazem os prazeres momentâneos desta vida e deste mundo, talvez seja mais importante para você, e este é o risco que você está correndo. Esaú disse: olha, a bênção de Deus não é mais valiosa do que esse cozinhado que vai satisfazer o meu estômago, que vai trazer satisfação para este apetite que eu estou tendo agora. O que a Escritura está te dizendo, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, neste momento, agora, é: não troque o galardão que irá receber, não troque a bênção de Deus por nada neste mundo.
Não rejeite a bênção das promessas de Deus, porque o arrependimento que você irá apresentar quando Cristo retornar, quando a bênção do Pai chegar aos seus escolhidos, este arrependimento não será reconhecido nem com lágrimas, nem com choro, nem com ranger de dentes. Não troque, não negocie, não faça barganha na fé, não troque as bênçãos de Deus pelas coisas deste mundo. E para concluir, eu quero dizer para você que você, meu irmão, minha irmã, meu amigo e minha amiga, busque caminhar nesta carreira cristã com determinação. Busque seguir a paz, busque seguir esta vida de tranquilidade, busque seguir este grande alvo que é a santificação, porque sem ela ninguém verá o Senhor. Que você tenha cuidado com os perigos que aparecem nessa caminhada. Não se afaste da graça de Deus. Não viva com a raiz de amargura dentro do teu coração. Não seja um risco para você mesmo nem para os outros. Não rejeite as bênçãos de Deus. Não se aparte das promessas da aliança. Não troque, não negocie a oportunidade de receber a bênção de Deus pelas coisas pequenas deste mundo. Que o teu cansaço, que a tua luta, que as tuas dores, que os teus sofrimentos não te leve ao mesmo erro que cometeu Esaú. E depois da bênção chegar ao outro, ao escolhido, ele apresentou choro, ele apresentou lágrimas, mas o seu arrependimento não encontrou oportunidade diante de Deus. Portanto, que Deus te conduza, que conduza a sua vida, que conduza a nossa vida, e que nós andemos, caminhemos nesta caminhada cristã, buscando o alvo da perfeição, da santificação, o alvo da paz, e que busquemos também nesta caminhada cristã andar com os cuidado nesta carreira, com os perigos que se apresentam na nossa corrida cristã. Que Deus nos abençoe e que aplique ao nosso coração a sua bendita palavra. Vamos orar neste momento, pedindo que o nosso Deus aplique a sua palavra ao nosso coração. Senhor Deus, Pai amado, nós queremos agradecer ao Senhor pela sua bendita palavra, por essa oportunidade, ó Pai, que Tu nos concedeu para sermos edificados pelo Senhor. Deus, obrigado pela Tua exortação, pela Tua orientação, nos conclamando, ó Deus, ao arrependimento em momento oportuno, nos orientando, ó Pai, a seguir a paz, a seguir a santificação, a buscar este alvo tão excelente, e nos orientando, ó Deus, a termos cuidado com os perigos desta caminhada, nos orientando a não nos afastar do Senhor, a não criar em nosso coração a raiz de amargura, que tanto nos atrapalha e que atrapalha e contamina os demais. Nos ajude, ó Deus, para que não sejamos impuros, não sejamos ímpios, para que não negociemos, ó Deus, as bênçãos da herança do Senhor, das Tuas promessas, as bênçãos da aliança, pelas coisas tão ínfimas, tão desvalorizadas deste mundo. Ajuda-nos, ó Deus, para que não apresentemos arrependimento em hora tardia como fez Esaú,
mas em momento oportuno, em momento adequado, possamos nos arrepender dos erros e das faltas que temos cometido, para que andemos com o Senhor. Que Tu possas, Deus, nos abençoar, que Tu possas aplicar esta palavra ao nosso coração, que Tu possas abençoar as nossas vidas, as nossas famílias, a nossa igreja, a igreja do Senhor, abençoar a nossa terra. Abençoa, Deus, as autoridades constituídas e nos abençoa neste momento difícil que estamos enfrentando, neste momento de crises, neste momento de desafios, neste momento em que muitos estão submetidos ao medo, ao terror. Ajuda-nos para que nós possamos superá-lo, para que Tu possas nos abençoar, nos fortalece na fé, para o louvor de Tua glória. Nós Te pedimos, nós Te agradecemos por tudo, em nome de Jesus Cristo, Teu Filho amado. Amém. Amém, irmãos. Que Deus nos abençoe, que Ele aplique a Sua palavra de fato ao nosso coração, que andemos na Sua presença, buscando a santificação, buscando a paz com todos e busquemos também andar com os cuidados nesta carreira cristã. Deus nos abençoe. Eu quero pedir a você que não está inscrito em nosso canal para que se inscreva, para que você seja notificado e seja abençoado, pelas mensagens que estamos ouvindo, estamos trazendo para a nossa transformação. Quero também pedir a você que acesse o nosso blog, com a cara nova aí, tá certo? ipcjardim.blogspot.com, tá bom? Acesse o nosso blog, lá você vai ter muitas informações, materiais para que você possa ler também, para que você seja edificado e se enriqueça também bíblica e teologicamente. Então, um forte abraço para todos, que Deus derrame cada vez mais a sua graça sobre nós.